Fala pessoal, fala galera do Fato Agora. Meu nome é Fábio Moura e hoje eu quero trazer um fato que aconteceu no meio político e que chamou a atenção de muita gente. O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, relatou ou falou como foi a reação do governador Tarcísio de Freitas quando soube da notícia de que o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, havia indicado seu filho Flávio Bolsonaro para ser pré-candidato à presidência da República. Veja esse vídeo até o final e saiba qual foi a reação do governador Tarcísio quando soube dessa notícia. Como todos sabem, Tarcísio de Freitas vinha sendo cotado não só pela imprensa, pela grande mídia e pelos jornais, mas também por alguns partidos políticos para ser o representante da centro-direita em relação à candidatura à presidência da República no ano que vem. Porém, isso não partia diretamente de Tarcísio. E nós vamos ver nesse vídeo qual foi a reação dele quando soube que o presidente Jair Bolsonaro indicou seu filho Flávio Bolsonaro à pré-candidatura à presidência da República. Antes de continuar o vídeo, eu gostaria muito de pedir a sua ajuda para o nosso canal, que nós estamos começando agora. Então, além de compartilhar e comentar, deixar os seus comentários, até a sua opinião em relação ao governador Tarcísio e em relação à pré-candidatura dele, eu gostaria muito que você comentasse isso aí no vídeo, se você concorda ou não, de que o Tarcísio deveria ser o candidato à presidência da República representando a direita, a centro-direita, no caso, mais centro-direita do que uma direita genuína, vamos dizer assim. Gostaria que você colocasse aí nos comentários, mas também gostaria que você se inscrevesse no nosso canal para dar uma força para a gente poder alcançar mais pessoas. Como você sabe, comentando, compartilhando e enviando esse vídeo para as pessoas, o YouTube ele vai entender que o nosso canal é relevante e vai começar a indicar o nosso conteúdo para muita gente, para poder despertar, sim, a consciência das pessoas. Esse é o nosso propósito. Uma coisa importante em relação ao que a reação do Tarcísio de Freitas sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, uma coisa importante que a gente precisa falar aqui é que, segundo a matéria do jornal Metrópole e também de outros jornais em circulação aí na internet, Flávio Bolsonaro não vai cobrar uma postura pública agora, pelo menos agora, né? Uma postura pública ou um apoio público agora de uma fala, de um jornal, de Tarcísio de Freitas. Nesse ponto, eu acredito ser bem coerente da parte de Flávio Bolsonaro e até por isso que eu acredito que ele é a melhor pessoa realmente ali para poder representar a gente na eleição do ano que vem, para poder logo, sabe, despachar de vez esse fantasma, aliás, essa realidade do comunismo que está hoje atuando no nosso país. Por isso que essa fala coerente, esse equilíbrio de Flávio Bolsonaro, eu acredito sim que vai levar ele à cadeira de presidente da República no ano que vem. E também nos jornais, onde Flávio Bolsonaro deu relato e também nas suas plataformas sociais, ele também relata que Tarcísio de Freitas está muito focado em sua reeleição no governo do estado de São Paulo. Afinal de contas, ainda tem muita coisa para terminar de um trabalho que ele começou, que está sendo feito aí no estado de São Paulo, nesse estado que nós vivemos. Por isso que Tarcísio está focado na sua reeleição, para poder terminar o trabalho que ele já começou. Logo então, dá para a gente perceber que não há uma ruptura, como os jornais têm tentado colocar aí na cabeça das pessoas. Sabendo que eles querem divulgar que Tarcísio está contra, que um e outro estão contra, mas na realidade não há ruptura na direita e nem no conservadorismo, nessa classe, aliás, nessa nossa filosofia de caminhada e nesse momento de caminhada. Então, nós precisamos realmente ficar atento a isso, porque o que a mídia quer é pregar que há uma ruptura.
E a gente percebe, tanto pela fala de Tarcísio quanto pela fala de Flávio Bolsonaro, que não há uma ruptura no campo conservador, no campo da direita aqui no nosso país. Mas para nós de direita, para nós conservadores, o que importa em relação a essa questão? Gente, nós precisamos ficar muito atento a isso. Primeiro, o fato de Tarcísio ter recebido bem, e recebeu bem, o anúncio feito pelo PL, ali com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mostra que nós estamos, com certeza, caminhando para uma união, para uma unidade. E outra coisa, mostra maturidade pelo campo da direita, pelo lado da direita, que é o que a gente mais precisa mostrar nesse momento. O legal é que Tarcísio de Freitas optou pela lealdade, pela fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro e evitar, sabe, rupturas internas, discussões internas, brigas internas entre a direita. Foi a melhor opção que Tarcísio fez. E a lealdade, né, gente? A lealdade de Tarcísio é algo para a gente realmente ficar impressionado. Em segundo lugar, nós precisamos entender uma coisa. Apesar da expectativa, da especulação, né, de mercado e também pelo fato da direita, vamos dizer assim, se diz moderada, da direita moderada, querer um nome ou querer impulsionar um nome fora da família Bolsonaro, a aceitação de Tarcísio afirma a lealdade dele ao Bolsonaro e também afirma os ideais bolsonaristas, os ideais de direita que continuam mais firmes e crescendo cada vez mais no nosso país. O compromisso, sabe, o compromisso declarado de Tarcísio em continuar o legado, principalmente as ideias e o trabalho, é fundamental para a nossa unidade. Gente, isso é fundamental para a nossa caminhada. A defesa da segurança, a defesa da família tradicional, a defesa dos valores e dos princípios que a gente tem foi reafirmado através do apoio de Tarcísio em relação ao Flávio Bolsonaro. Isso é muito bom, gente. E por fim, o mais importante que a gente consegue compreender dentro dessa análise é que esse apoio, essa aceitação de Tarcísio em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro reafirma, sabe, a nossa unidade e evita disputas internas e futuras discussões e rachas que a mídia quer pregar, que o pessoal quer falar, mas não há. Entre os que são realmente conservadores, não é isso. Pode ser que os aventurados ou os emocionados querem aí se esquivar porque realmente tinham outras intenções. Mas entre os conservadores, entre as pessoas que realmente estão pautadas na direita, não há ruptura e não há divisão. Ou seja, a intenção não é dividir em 2026. Muito pelo contrário, a intenção é multiplicar e avançar e não deixar que o outro lado avance. Algo importante dentro desse contexto, a gente precisa realmente guardar, é que entre os alertas que tudo isso se levantou, né, que essas coisas se levantaram, nós precisamos manter o nosso foco. Gente, direita precisa manter o foco, precisa manter a fala, precisa manter os trabalhos para que esse outro lado que está aí agora não avance o ano que vem. Por isso nós precisamos sempre da melhor forma, minimizar esses rachas, diminuir esses rachas. É lógico que existe sim discussões internas, conversas, e isso é democrático, isso é saudável, você conversar, você avançar, você querer andar, porém nós não podemos cair nessa conversa furada da internet ou da mídia que diz que nós estamos divididos. Não há divisão. Precisamos pensar muito sobre isso, hein, gente? E em relação ao Flávio Bolsonaro não cobrar uma posição pública de Tarcísio, isso eu achei muito educado, uma postura realmente muito bacana. Em relação a isso que Flávio Bolsonaro fez, que o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, fez, é importante a gente
falar uma coisa aqui. Isso não significa passividade. Isso não significa passividade. Isso mostra respeito, mostra lealdade, mostra fidelidade. E isso, no campo político, é o que está mais escasso nos dias de hoje. Hoje, a gente precisa realmente focar no que mais importa, gente. No que mais importa. É resgatar o país. É resgatar o país. É resgatar as pessoas do nosso país. E não o protagonismo. E é isso que Flávio Bolsonaro passa com a sua mensagem. Isso é muito bacana. Aliás, não só o Flávio Bolsonaro, mas o Tarcísio de Freitas também. Eu gostaria de concluir esse vídeo dessa forma aqui. Presta bem atenção. Esse episódio, gente, serve de exemplo para todo brasileiro de direita. O momento exige responsabilidade, serenidade, equilíbrio e foco. Foco em resgatar o país. O nosso foco deve ser na defesa da Constituição, na defesa da família, na defesa da ordem, na defesa das pessoas. O nosso foco precisa ser esse. Por isso eu gostaria que você fizesse uma coisa para nos ajudar. Comenta aí embaixo desse vídeo, faz o seu comentário em relação a esse posicionamento do Tarcísio de Freitas, desse apoio, e em relação também ao presidente Jair Bolsonaro ter indicado Flávio Bolsonaro a pré-candidatura para o ano que vem para ser presidente do nosso país. Comenta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Ó, Brasil, consciência, gente, consciência.